capítulo 28, versículos do 18 ao 20, que a gente possa fazer uma meditação a respeito dessa palavra. Hoje não é culto de missões, né? Não é um culto missionário, mas acho que é um assunto ao qual nós precisamos conversar e tratar, porque missão não é só ir para a África, né? Missão não é só ir para a janela 1040, missão é fazer o trabalho do Senhor aqui dentro, e a partir daqui sairmos para levar o Evangelho do Senhor. Eu quero conversar um pouco com os irmãos a respeito disso. E o texto nos diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Irmãos, a nossa igreja está passando por um momento de primeiro amor. Nós estamos engatinhando. Uma criança de um ano e meio, ela mal balbucia as primeiras palavras, ela está ali começando a andar, já passou desse processo do gatinhar, já está começando a ficar em pé, já tem algumas liberdades que ela vai começando a descobrir, ela vai começando a tatear aqui e ali, descobrir o que pode, o que não pode. É a fase em que ela vai descobrir que não pode pôr o dedo na tomada, porque vai tomar choque. E a igreja do Senhor, ela não é diferente do crescimento de uma criança. Ela não é diferente de um desenvolvimento com o qual, a cada dia, a cada semana, a cada culto de oração, a cada culto público de domingo, a cada escola bíblica, a cada escola infantil, a cada encontro de jovens, a cada encontro de homens, de mulheres, culto de mulheres, a cada evento de casais, a igreja ela está se desenvolvendo e crescendo e colocando em prática aquilo que o Senhor Jesus nos dá como responsabilidade, como vocação e como uma ordem, o ID de Jesus. O ID é uma... Eu não gosto da palavra obrigação, porque quando nós fazemos qualquer coisa por obrigação, quer dizer que nós muitas vezes podemos estar fazendo contra a nossa vontade. E o reino do Senhor e a obra do Senhor, ela precisa ser feita com o nosso coração 100% voltado para fazer a obra do Senhor. Porque se Ele nos chamou, se Ele nos alcançou, se Ele nos tirou de onde tirou para fazermos a obra dEle, é porque Ele vê em nós uma capacidade. Aliás, aquilo que falta em nós como capacidade, a capacitação do Senhor vem e nos faz ter coragem. O tímido vem aqui para frente e prega. O inseguro pega o microfone aqui, canta e ministra louvor. Aquele que não tem tanta segurança também vai lá e ministra nos casais, ministra nos jovens. E isso é muito importante, porque é o crescimento da igreja. Mas o ID de Jesus é muito interessante, porque ele nos deixa expresso essa responsabilidade. Nós precisamos entender que quando Jesus está conversando com os discípulos aqui, são ali os primeiros momentos ali em que ele tem o contato, pós-morte, ressuscita, e ele encontra os discípulos e dá essa ordem um pouquinho antes ali do texto de Atos, né? Embora o evangelho de Mateus, ele é um pouco menos direto nesse sentido, mas o evangelho de João, que trata da pessoa de Jesus, e o livro de Atos, eles são uma continuação. Mas o evangelho de Mateus aqui, ele está expressando os últimos momentos de Jesus aqui, porque pouco depois ele é assunto aos céus. Atos 1, versículos de 1 a 8, ali ele vai relatar a subida de Jesus. Jesus subiu, a responsabilidade da igreja acabou? Não, a responsabilidade da igreja se inicia ali. A igreja do Senhor, como corpo espiritual, já tem mais de 2000 anos. Mas a Igreja Batista Redenção, ela está começando a dar os primeiros passos em muitas coisas. E sobre isso,
não sendo um culto de missão, sendo um culto de oração, mas como missão é uma responsabilidade a qual o Senhor nos dá, nós precisamos orar pelas missões aqui na nossa igreja. Nós precisamos buscar capacitação, orar para que o Senhor levante missionários aqui na nossa igreja, orar para que o Senhor levante pessoas que tenham esse chamado e essa vocação clara no coração, para que vá ao encontro dos perdidos. Lá na África? Sim. Lá na Janela 1040? Sim. Lá no Nordeste? Sim. Lá na Rua das Figueiras? Sim. Lá na sua casa, na sua família? Sim. Sim. Porque o Senhor quer te chamar. E eu quero conversar com os irmãos a respeito disso. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é a igreja além das quatro paredes. Porque aqui é muito bom. Hoje está friozinho, né? Aí o ar não está ligado, aí a gente acaba ficando mais pertinho aqui, vai se esquentando um pouquinho mais. Mas quando está calor, tem um ar-condicionado que funciona, que é uma beleza. Mas a vocação e o chamado do Senhor, na verdade, é para que nós saiamos daqui. A volta do Senhor, ela vai ser, e ela tem sido, nos dias atuais, nós temos visto muitos sinais. Terça-feira nós vimos aí mais um tsunami, né? Um terremoto na Rússia, que trouxe um tsunami que atingiu o Japão, uma costa de alguns outros países. Não foi tão devastador quanto os dois que nós tivemos no Japão e lá na Indonésia, naquela região. Mas nós vemos todos os dias sinais de que o Senhor está vindo. E quando Ele vier, um sem número, uma multidão de pessoas será lançada nas profundezas do inferno. Nós, que já temos o nosso lugarzinho lá no céu, no condomínio celestial, nós já temos a nossa chácara lá, nós já temos a nossa casa lá, isso é muito bom. Mas e aqueles que estão perdidos? E aqueles que ainda precisam ser alcançados? O ide expresso no texto que a gente acabou de ler, como é que ele tem sido praticado na igreja do Senhor? Como é que ele tem sido praticado nas igrejas ao redor do mundo? Como é que ele tem sido praticado nessa igreja? Que embora esteja engatinhando, começando a dar os primeiros passos, tivemos a nossa emancipação aí há um pouco mais de um ano já. Há um ano, emancipamos, viramos adultos, começamos a andar sozinhos há um ano. Mas quais são os passos que a igreja tem dado no que diz respeito a esse chamado para o ide do Senhor? É interessante para que a gente possa entender que a igreja física, o templo do Senhor, a igreja espiritual, ao qual todas as igrejas, todo o corpo de Cristo, pertence a essa igreja espiritual e Cristo é o cabeça, todas as igrejas pertencem. Mas e a igreja física? E esse espaço cujo o pastor João tem a responsabilidade? E a igreja Batista do Calvário, a qual o pastor Odair tem a responsabilidade? E a igreja Brasil para Cristo, que o Paulo Júnior tem responsabilidade? E a Assembleia de Deus, e a Mundial, e todas as igrejas do Senhor que têm essa responsabilidade? No que diz respeito à etimologia da palavra eclésia, que é a convocação dos santos, eu falei isso domingo na escola bíblica, quem esteve na sala lembra um pouquinho, que eu falei dessa convocação santa, do chamado santo, mas também ela tem esse sentido, né? Porque ele tem dois radicais gregos, que é o ek, que significa para fora, e o clésia, que significa chamados. Portanto, a igreja, o sentido da igreja é chamados para fora, chamados para o mundo. Aqui, como eu falei no domingo, é um tempo ao qual nós estamos sendo preparados, capacitados, levantados como responsabilidade e descobrindo a vocação para aquilo que o Senhor tem. A capacitação está aqui, mas a vocação precisa estar lá fora. Como é que nós temos vivido isso? Como é que nós temos enxergado essa responsabilidade para a qual o Senhor nos chamou? E esse chamado de Cristo a nós é para um despertar evangelístico, onde possa gerar ações que levem as pessoas ao encontro do Senhor. A vocação que o Senhor te deu, o chamado que o Senhor te deu, na verdade não é para ser músico, não é para ser pastor, não é para ser líder de jovens, é para ser servo. A responsabilidade,
o pastorado ao qual ele separou é uma coisa, a vocação do músico é uma coisa, que é bênção, mas antes de qualquer coisa, nós somos chamados ao serviço. E esse serviço a respeito do Senhor precisa ser colocado em prática. E de que maneira a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, tem respondido a esse chamado do Senhor? E eu quero trazer à luz das Escrituras 3 circunstâncias que o ID, que Cristo fez, deve gerar no coração da igreja, além das 4 paredes. São 3 assuntos, são 3 circunstâncias que o chamado de Jesus, o ID de Jesus, precisa gerar no coração do crente, do líder, do pastor, não, do servo. Todos nós somos servos do Senhor, somos serviçais, e a serviço dele, precisamos que isso gere no nosso coração alguns sentimentos e alguma responsabilidade. E a primeira circunstância que o ID deve gerar na igreja, na eclésia, no chamado além das 4 paredes, em mim e em você, precisa ser, o ID precisa gerar uma ação. O ID de Jesus, ele tem que gerar uma ação na igreja. E nós precisamos orar muito a respeito disso, porque muitas igrejas estão paradas nessa vocação. Muitos irmãos e irmãs entenderam que dentro da igreja, dentro do aquário, é confortável. Eu não sou confrontado, eu não sou levado a defender a minha fé, eu não sou chamado a colocar a responsabilidade da palavra nas minhas ações. Muitos têm vivido um cristianismo nominal. Jesus chama os discípulos nesse momento em que ele ressuscita, em que ele está capacitando esses discípulos, aliás, em que a capacitação desses discípulos foi encerrada. Ele passou 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio, capacitando esses discípulos para que a partir desse momento e a partir de Atos, eles alcançassem as nações. E ele continua falando conosco: vão, façam discípulos, alcancem vidas. Jesus ele dá uma ordem aos discípulos: vão ao encontro dos perdidos, tenham a ação de buscar aqueles que estão sem conhecimento, proclamem que a salvação se manifestou entre os povos. Irmãos, as pessoas estavam vivendo nesse tempo, nos tempos de Jesus, um aprisionamento, uma religião, uma fé que fazia com que eles viviam de rituais. Eles estavam vivendo uma vida de rito. Os textos bíblicos, os textos nos 4 evangelhos, vão nos mostrar que Jesus está chamando a atenção dos discípulos para ir ao encontro de pessoas que viviam dentro das sinagogas, que viviam sendo ministradas, mas que viviam uma fé muito mais nominal, muito mais humana, muito mais de aparência, muito mais de serem notados do que propriamente vivendo aquilo que o Senhor tinha dado como responsabilidade, ou tinha dado como vocação para aquele povo. Nesse tempo, muitos falsos messias se levantaram, e nós precisamos entender que o contexto aqui, isso já foi falado aqui algumas vezes, mas é bom a gente relembrar que o contexto aqui, Jesus está sendo entendido pelos discípulos como um grande líder, como um grande chefe, como alguém que os levantaria em armas. Haja visto que em um determinado momento, 2 dos discípulos, Tiago e João, vão lá e: Senhor, permita que a gente sente aí a sua direita e a sua esquerda. E Jesus olha e fala: peraí, mas vocês acham que vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Não, nós podemos. Ou seja, eles queriam ser primeiro-ministro e o ministro da guerra de Israel. O entendimento deles está no físico, mas Jesus está falando sobre algo espiritual, sobre algo maior, sobre algo que vai trazer a transformação para a humanidade, que vai despejar a ação transformadora do Espírito Santo pouco tempo depois, mas que vai trazer à tona uma vocação com a qual o Senhor colocou nas mãos e na responsabilidade daquelas pessoas. Jesus os instiga a pregar o Evangelho. Jesus os instiga a ter uma ação, sair da religiosidade, sair de dentro das sinagogas, sair dos esconderijos que eles viviam até Atos,
sair das catacumbas, sair das montanhas, das cavernas, para ir ao encontro do perdido. Jesus deixa muito claro essa responsabilidade e deixa muito claro esse desejo, para que eles possam colocar a vida deles a serviço do Senhor. A ação com a qual o ID precisa gerar, gerou nesses discípulos e precisa gerar em nós. E olha, vou dizer uma coisa para você, isso é muito sério. Mas nesse momento em que Jesus fala para eles ainda não estão entendendo qual é o verdadeiro desejo do Senhor. Aqui, eles ainda estão perdidos em sentimentos. Eles ainda estão questionando muitas coisas. O nosso líder, o nosso Messias prometido acabou de morrer. De repente ele aparece para eles, mas a insegurança e o medo ainda fazia parte deles. E a incerteza com relação a esse ID ainda fazia coro no coração deles. Ainda fazia eco, falava muito alto ao coração deles com relação aos perigos que eles passariam. Viram aquilo que o mestre passou, viram o mestre ser perseguido, preso, chicoteado, cuspido, crucificado, ridicularizado, morto, sepultado e ainda que tenha ressuscitado. Isso está muito latente na cabeça deles. Mas eles foram. Eles mesmo sem entender, talvez a gente ou você, nós, ainda não tenhamos clareza a respeito do que precisa ser gerado no seu e no meu coração, dessa ação. Mas nós precisamos entender que aquele que está te enviando é o mesmo que vai te capacitar, é o mesmo que vai te colocar palavras. Ele não vai fazer passe de mágica para que você fale ou que você tenha palavras. Não, ele vai te trazer a memória. Porque o próprio texto diz, fiquem tranquilos com relação ao que vai falar, porque o Espírito Santo vos recordará. Ainda que a sua insegurança esteja muito alta, fale. Essa ação precisa ser gerada em você e em mim. O mundo está se perdendo. Nós olhamos para as notícias diárias, os problemas e aflições que o mundo tem sofrido. Pessoas precisam da palavra, precisam ser ministradas, precisam ser alcançadas. E o que nós, Igreja de Cristo, temos feito a respeito disso? A ação de ir em encontro é aquela mesma da parábola da dracma perdida que nós vemos lá em Lucas, no capítulo 15, versículos 8 e 10. O que aquela mulher fez quando ela identificou a dracma perdida? Ela foi, acendeu o candeeiro, pegou uma vassoura, varreu a casa, olhou debaixo da cama, foi embora. Ela procurou desesperadamente aquela dracma, porque para ela era muito valiosa. E quando ela encontra aquela dracma, a atitude dela é de sair, chamar as amigas, as vizinhas e apresentar o que ela tinha encontrado. O ID de Jesus precisa gerar ação de ir ao encontro das pessoas, dos perdidos. A dracma, as vidas continuam perdidas, continuam precisando de serem iluminadas, continuam precisando de ser encontradas. E nós precisamos orar a respeito disso hoje. Será que a nossa igreja vai ser mais uma igreja que olha indiferente a pessoa se perdendo? Será que a nossa igreja vai ser mais uma igreja que se preocupa muito mais com o interior, com as belas estruturas, com ar-condicionado, com caixa nova, passar por cima de pessoas perdidas, indo para o inferno e ficar indiferente? Será que é isso que Deus quer? Será que é para isso que Deus nos colocou aqui, nesse bairro? Embora seja um bairro um pouco mais nobre? Será que foi para isso que Deus nos chamou? Para ficar sentado aqui, ouvindo a palavra, saindo daqui domingo após domingo, quinta após quinta? E olha, eu estou falando isso para mim também, tá? Essa responsabilidade, esse ID, ele precisa gerar essa ação em mim também. Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. Amados, porque quando Jesus diz vinde, ele vem ao nosso encontro, mas quando ele diz ide, ele vai conosco. Ele caminha conosco ao encontro. Ele gera essa ação em nós, porque ele está conosco. Porque o Espírito Santo dele está em nós, para que nós façamos a vontade dele.
Então é importante que a nossa ação seja de irmos como igreja fora das quatro paredes ao encontro do perdido. Que o ID de Jesus gere em nós essa ação, em nome de Jesus. Segundo, o ID de Jesus precisa gerar uma necessidade. Ele gera uma ação e agora ele gera uma necessidade. E a maior necessidade é a necessidade de pregarmos a palavra do Senhor. A maior necessidade é pregar. Jesus ordena para os seus discípulos: vão, ensinem a todas as nações. Ensinem. Nós vivemos um tempo em que nós estamos vendo tanta coisa no Evangelho, tanto escândalo, tantas situações, igrejas ditas evangélicas, com pregação antibíblica, igrejas ditas evangélicas, passando a mão em pecado. Não, vem, fica assim mesmo, não tem problema, não precisa mudar não. Aliás, pode mudar, se você quiser mudar de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, você pode até mudar, mas pode vir como você está, não tem problema. Idólatra, fornicador, mentiroso, caloteiro. Vivemos uma realidade de tantas igrejas homossexuais, igrejas gays, que aceitam. Nós não temos nada contra os nossos irmãos homossexuais, nós temos contra o pecado. E receberemos essas pessoas, e elas são bem-vindas no nosso meio, mas nós precisamos pregar a verdade. A necessidade de falarmos a verdade, que o pecado é aquilo que nos separa de Deus e que nos leva para uma eternidade longe da presença de Deus. A igreja precisa entender que a necessidade da humanidade é ter um encontro com o Senhor, é ouvir desse Jesus transformador, desse Jesus que cura, desse Jesus que transforma. Oséias 4:6, no domingo nós conversamos na sala, o Edinaldo, e eu citei o texto e ele falou o endereço do texto lá, Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E a necessidade da igreja é a necessidade de ensinar. E nós precisamos orar para que a nossa igreja identifique-se com o ensino na palavra. Graças a Deus nós temos um culto, um púlpito forte na palavra. Fomos formados assim, fomos forjados assim. E graças a Deus por isso. Não temos um púlpito em que a gente vê brincadeira no púlpito, em que vemos a prática da troca no púlpito. Vem, faz isso que Deus vai te dar aquilo, faça assim que Deus vai te dar assado, viva assim que Deus vai viver do teu lado assado. Não, pelo contrário, nós temos um pastor, nós temos uma igreja que se preocupa com a verdade na palavra, e nós precisamos orar dioturnamente e olhar para dentro de nós, se essa necessidade também tem sido gerada em nós. Porque levar os homens a aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, é a única razão de os cristãos terem sido deixados aqui. Você não foi deixado aqui por outro motivo. Você não foi deixado aqui para viver férias, para viver tranquilo e depois na eternidade, não. A única necessidade pela qual nós fomos deixados aqui, a única razão pela qual nós fomos deixados aqui, foi para pregar o Evangelho, foi para anunciar a salvação em Cristo Jesus. E se a única responsabilidade que o Senhor nos deu, essa necessidade de levar a palavra, se nós não temos exercido, precisamos orar ao Senhor. Primeiro, pedir perdão, pedir misericórdia e pedir coragem. Assim como o Senhor falou para Josué, nós precisamos pedir que o Senhor fale conosco. Apenas esforça-te e tem bom ânimo, porque todo o demais Ele vai fazer. Não vai ter situação de perigo, não vai ter situação de aflição. Irmãos, eu digo para vocês, é melhor muitas vezes perder amizades, perder relacionamentos, do que perder a eternidade com Deus. Mas aí você vai falar de perder salvação? Não entro nesse mérito.
Porque eu creio que a salvação não pode ser perdida porque ela não pode ser gerada por mim. Mas ninguém perde aquilo que nunca teve. O próprio Jesus diz isso, muitos vão falar em meu nome, vão pregar, vão curar, e naquele grande dia vão ouvir um apartai-vos, porque não teve relacionamento. E a necessidade ao qual o Senhor quer gerar, através desse texto e através dessa reflexão, é a necessidade de um relacionamento com Ele. É a necessidade de ouvirmos a voz do Senhor. É a necessidade de orarmos para o Senhor, pelas pessoas da nossa casa. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem pessoas na sua casa, na sua família, que necessitam de salvação, que necessitam de ouvir da palavra. Eu tenho certeza que no seu trabalho, eu tenho certeza que nos seus relacionamentos cotidianos, pessoas necessitam de ouvir a respeito do Senhor. E mais do que falar, irmãos, é pregar com a vida, com o seu testemunho. A igreja, para ser eficaz fora das quatro paredes, ela precisa ser estruturada, na verdade, da palavra, dentro das quatro paredes. Para que a gente saia, a gente precisa ser capacitado. O que Jesus fez, a responsabilidade Ele deu na mão do pastor João, para que ele possa, pela ação do Espírito Santo, pela sabedoria a qual o Espírito Santo tem derramado sobre a vida dele, trabalhar para que nós cresçamos, para que a gente possa se desenvolver. Qual que é a necessidade do mundo? Calma. Um por vez. Qual é a necessidade do mundo? Salvação, não é? A necessidade das pessoas, por aquilo tudo que a gente tem visto, é salvação, é pregação do Senhor. E aí eu quero perguntar, qual é a responsabilidade da igreja? A responsabilidade da igreja é pregar essa salvação para as pessoas. E nós precisamos orar por isso. Senhor, me dá coragem. Tira a minha dúvida, tira a minha incerteza, tira a minha insegurança. Tira a minha timidez. Porque quando a gente está no mundo, irmãos, a gente não titubeia em dar testemunho de Satanás na nossa vida. Quando outrora éramos inimigos de Deus, nós não tínhamos vergonha de virar a noite na bebedeira, nós não tínhamos vergonha de fazer tantas coisas, envergonhar pai e mãe, de ser reconhecido como o cara ou a menina que causava, que fazia. E aí a gente se converte por aquele que não pode fazer mal algum. Que mal o Senhor pode fazer por nós? Ele não faz mal algum, pelo contrário, Ele só pode fazer o bem para nós. A gente muitas vezes se coloca com medo, com receio, com insegurança de falar: oh, Jesus te ama. Sendo que a pessoa que está do nosso lado tem a necessidade de ouvir esse amor. Ah, mas ele é todo tatuado, todo cheio de brinco, todo esquisito. Mas o coração dele existe um vazio que só o Senhor pode preencher. Amém. A necessidade dele é de receber a palavra de salvação do Senhor. E a igreja do Senhor, chamada para fora, convocada para isso, precisa assumir e viver essa necessidade. Amém? Amém. Terceiro, o ID gera um resultado. E qual é o resultado que o ID gera? Salvação. Jesus tinha muito claro quando ele capacitou os discípulos e deu essa responsabilidade. Porque ele já sabia que poucos dias depois o Espírito Santo ia descer e ia transformar toda essa realidade. Esse entendimento que as pessoas tinham de que as coisas não estavam bem, de que as coisas estavam perdidas e bagunçadas, de que o Messias prometido tinha fracassado, a ponto de Pedro olhar para a situação e falar assim: eu vou voltar a pescar. Meu grande Senhor falhou na missão dele, então eu vou voltar para a minha vida cotidiana. Talvez a gente também tenha feito isso em muitas situações. Talvez a gente tenha escolhido voltar a pescar em muitas situações. Talvez as circunstâncias da nossa vida nos levaram a imaginar que o poder de Deus já não está mais sendo vivenciado nos dias de hoje. Tem gente que acredita, né, que os dons, as grandes obras ficaram lá atrás.
mas elas continuam sendo feitas hoje. Se nós não temos visto, é porque talvez a ação, a necessidade tenha ficado para trás e a salvação não tenha se manifestado. Olha que interessante, o pastor Ricardo Bitum, ele escreveu um livro chamado Mochileiros da Fé. E esse livro ele trata muito sobre a realidade das igrejas hoje. Eu tinha raiva de crente, mas eu cansava de ver a igreja que o cara passava na frente, o Espírito Santo tocava nele, ele entrava e convertia. Cansei de ver em culto apelo para 50, 60, 70, 100 pessoas aceitarem Jesus, serem salvas, serem batizadas. E hoje? Será que o céu já preencheu o número de salvos? Será que não tem mais espaço no céu para salvos? Porque hoje, o que acontece, e eu não quero entrar no mérito, porque eu também passei por processos de mudança de igreja, eu não quero dizer que isso é certo ou errado, não. Mas hoje nós vemos no Brasil uma grande migração de membros. Sai da Assembleia de Deus, vai para a Batista. Sai da Batista, vai para a Assembleia de Deus. Sai da Mundial, vem para a Universal. Sai da Universal, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E nós não vemos mais um número de pessoas aceitando a Jesus. Nós não vemos mais um número de pessoas vindo nos cultos com sede e com desejo de aceitar o Senhor. A gente fica deslumbrado quando a gente percebe isso no nosso culto, na nossa igreja. Poxa, o irmão aceitou Jesus. Parece que é algo tão raro e não é. Mas nós temos vivido uma realidade de um evangelho que não tem levado salvação. O problema é do evangelho? O problema é do Senhor que parou de fazer? Ou o problema é da igreja que perdeu essa vocação para fora das quatro paredes e não alcança mais e não tem tido eficácia na pregação do evangelho? E a igreja não a igreja espiritual a qual Cristo é o cabeça, a igreja física, a igreja Batista Redenção, a igreja Batista do Calvário, a igreja Sibinadi, a Assembleia de Deus, a Brasil para Cristo. O que tem acontecido para que nós não vejamos mais isso? O que tem acontecido para que as pessoas não tenham mais esse desejo? É pelos escândalos. É bem verdade, nós vivemos um período de muitos escândalos, mas os escândalos na igreja sempre existiram. Mas a palavra também diz que ai daquele pelo qual veio o escândalo. Se os nossos olhos estiverem no homem, a igreja de Cristo vai continuar sendo ineficaz. Se nós olharmos para o pastor João, a pregação do Evangelho de Cristo vai continuar sendo ineficaz. Se nós ficarmos olhando para o Pedro e para o Davi, líderes de jovens, se os jovens continuarem olhando para vocês, o Evangelho do Senhor vai continuar sendo ineficaz. Porque Ele quer? Não. Porque nós temos negligenciado a pregação do reino de Deus. Eu tenho negligenciado a pregação do reino de Deus. Hoje é um culto de oração. E nós precisamos orar a respeito disso. Qual o caminho que a igreja vai tomar? O caminho que o Espírito Santo conduz e que usa a sua boca para proclamar salvação na vida das pessoas e elas são alcançadas e elas são transformadas? Ou vamos continuar com uma mordaça? Vindo aqui, não só aqui, eu falo na igreja como um todo, mas vindo aqui esperando uma pregação que massageie nosso ego, que trabalhe nas nossas necessidades, pessoais, que nos agalardoe com os brindes celestiais, porque eu sou bom, porque eu sou dizimista, porque eu não perco um culto. Porque se a motivação do evangelho for essa, é triste, mas a igreja do Senhor corre o risco de ouvir um apartai-vos daquele ao qual edificou a igreja, sobre ele, sobre a rocha, a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. Eu queria terminar, não quero dizer que é um sermão pesado, mas é um sermão reflexivo para que a gente possa pensar.
que a gente tem feito? O que a igreja de Cristo, o que eu, Adilson, tenho feito para que essa igreja seja cheia? Aliás, mais do que essa igreja seja cheia, que o céu seja cheio. Porque se eu ministrar, se eu evangelizar, se eu pregar e ela for para qualquer outra igreja, para produzir, para gerar vida, glória a Deus. Amém. A preocupação não é encher a redenção, é encher o Redentor, encher a casa do Redentor, o céu, para a eternidade. E eu quero terminar com uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz assim: se os pecadores serão condenados, que eles o sejam pelo menos passando por cima dos nossos corpos. Se os pecadores hão de perecer, que eles o façam pelo menos tendo os nossos braços a agarrar-lhes os joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tem que ser cheio, que seja pelo menos contra o vigor de nossos esforços, e não permitamos que ninguém vá para o inferno sem que o tenhamos advertidos e por eles tenhamos orado. Amém. Que a gente possa refletir sobre isso. Que a gente possa trazer essa motivação de oração ao nosso coração. Que o ID de Jesus gere uma ação em nós. Que o ID de Jesus gere no nosso coração uma necessidade, desculpem. E que o ID de Jesus traga um resultado, gere um resultado, para que nós continuemos com a convicção de que o Senhor age em nós e através de nós, e que pessoas estão se achegando ao Senhor através da nossa vida, pastor. Olha, acho que pode fazer a primeira coisa.